Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta nova semana que estamos iniciando. Começando um novo dia, uma nova semana aqui meditando na palavra de Deus e buscando ao Senhor em oração. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Agradeço aos mais de 860 inscritos. O nosso alvo é ultrapassar os 1000 inscritos para fazermos nossas transmissões ao vivo, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, começando o nosso dia com a palavra de Deus e orando uns pelos outros. Se você quer deixar o seu pedido de oração, duas opções. Deixa aí nos comentários deste vídeo ou nos envie pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. E nós vamos orar por você. Para começar, vamos colocar aqui um fundo musical para a nossa transmissão desta manhã, né? E meditar na palavra de Deus, encerrando assim, com esta leitura e reflexão, o capítulo 18 de João, Evangelho de João. Começamos no capítulo 1 e a proposta é ler todo o Evangelho de João, já estamos caminhando para o final. Depois continuar pelas 3 cartas do apóstolo João e finalmente ler o Apocalipse de João. São os escritos de João no Novo Testamento. João, apóstolo de Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador por profissão antes de se tornar discípulo e apóstolo do Senhor Jesus. Escreveu esse seu evangelho. E aqui no capítulo 18, versículos 39 e 40, escreveu assim: Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Estes 2 versículos inicialmente registram, o versículo 39 registra a fala de Pilatos, governador romano, sobre os judeus da região da Judéia, que estava julgando Jesus. E ele faz menção de um costume que eles tinham instituído a favor dos judeus na época da Páscoa. Um prisioneiro normalmente era solto, aquele que o povo pedisse. Era um gesto de benevolência, um gesto de bondade por parte do do governador romano. E aqui ele então oferece aos judeus a opção de libertar Jesus. Verso 39, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Ele ofereceu para soltar Jesus, a quem ele já havia afirmado no versículo 38, que não encontrava em Jesus nenhum motivo de acusação, né? E ele então propõe libertar Jesus, mas para a surpresa de todos, e que não deveria ser tanta surpresa assim, a resposta do povo está no verso 40. Eles em resposta gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. É João que está dizendo. Amados irmãos, o fato é que todos os dias nós temos a oportunidade de escolher entre Cristo ou Barrabás. Todos nós, todas as pessoas, em toda a face da terra, têm a opção de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, entre o caminho estreito ou o caminho largo, ou a porta estreita e a porta larga. A Bíblia nos mostra essa opção todos os dias, a escolha que temos entre o Deus verdadeiro ou os deuses falsos. Tudo isso que eu estou dizendo está nas Escrituras. No Éden, Adão e Eva tinham a opção
de escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida que estava no meio do jardim. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Também a Bíblia nos diz que Deus coloca diante de nós, isso está em Deuteronômio 30:19, coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda diz, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência para sempre. Na época de Josué coloca diante do povo a oportunidade de escolher. Está em Josué capítulo 24, versículo 15, quando Josué diz, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram aos vossos pais além do rio, ou aos deuses dos cananeus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dando ao povo a opção de escolher entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Foi Jesus quem diz, está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Diante de nós está o caminho da morte ou o caminho da vida, o caminho da bênção ou o caminho da maldição, os deuses ou Deus verdadeiro, a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, está diante de nós todos os dias. Nós temos a opção se queremos servir a Deus ou se queremos seguir nossos impulsos carnais, e o mundo e o pecado. No último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, está escrito, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Ou seja, você escolhe se você quer andar na injustiça ou na justiça, se você quer andar na imundícia ou na santidade. Você escolhe. Deus coloca diante de cada um de nós a opção de escolher. Ele nos estimula pela sua palavra e pelo seu espírito a escolher a vida e a bênção. Todos os dias nos é dada esta opção e cabe a nós escolhermos. E como Josué, todos nós devíamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Durante mais de 50 anos eu posso dizer, eu tenho tido essa opção de escolher, e os meus impulsos carnais às vezes me impulsionam para escolher o pecado, mas o Espírito Santo tem me chamado para escolher a Cristo. E eu posso afirmar hoje com muita convicção, eu tenho escolhido a Cristo, eu escolho Jesus. A multidão aqui tinha diante de si a opção de escolher Jesus ou Barrabás. Infelizmente, a multidão escolheu Barrabás. A pergunta é, quem você escolhe? Eu escolho Deus, eu escolho Jesus, eu escolho seguir a Cristo. Às vezes essa escolha vai nos acarretar um preço. Aqui nesse mundo, nessa existência, pode acarretar um preço, e às vezes o preço é alto. Mas vale a pena seguir a Cristo, seja qual for o preço que tenhamos que pagar. Eu tenho dito nos últimos dias, nas últimas reflexões, que cada dia mais se afunila a consumação de todas as coisas. E isso indica que cada vez mais nós cristãos vamos ser desafiados, inclusive cristãos brasileiros, que vivemos num país que legalmente defende a liberdade religiosa, mas essa liberdade religiosa está cada vez mais se afunilando para desaparecer. E vai chegar uma hora, como sinal da volta de Jesus, vai chegar uma hora em que vamos ser desafiados a escolher Cristo ou Barrabás, Deus ou o mundo, a vida ou a morte, a porta estreita ou a porta larga, o caminho estreito
ou o caminho largo. Eu já fiz minha escolha. Eu creio que muitos dos meus irmãos que eu conheço e que participam comigo nestes vídeos também têm feito as suas escolhas. E você hoje, mais uma vez, é confrontado com esta pergunta: a quem você escolhe? Andar com Deus ou andar com o mundo e com o pecado? Certo? E eu espero que você escolha Cristo, que você faça a melhor escolha da sua vida. Deus te dá esta liberdade. E quando você escolher a Cristo, você vai descobrir que Cristo já te escolheu. Te escolheu quando fez-se homem e deu a sua vida naquela cruz no meu e no seu lugar, pagou o preço pelos nossos pecados. O único que nos dá a esperança da vida eterna, da ressurreição e da vida eterna. E Ele garante essa promessa, porque Ele ressuscitou mortos, Ele ressuscitou dos mortos, e Ele diz que todo aquele que nele crê também vai ressuscitar dentre os mortos para viver com Ele para todo o sempre. Eu desejo de todo o coração que esta seja a sua escolha. Diga, deixa aí no comentário deste vídeo: eu escolho Jesus. Eu escolhi Jesus e eu continuo escolhendo Jesus. Amém? Vamos orar, povo de Deus, mais uma vez. Se você queira, deixa seu pedido de oração nos comentários do vídeo ou manda pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. E eu convido você que está me assistindo ou que ainda ou agora esteja assistindo depois de muito tempo que esse vídeo esteja na internet, que você se una a mim em oração e ore. Ore pelo nosso país, ore pelas nossas autoridades. Hoje no culto online da Igreja Batista da Redenção eu estava chamando os meus irmãos para oração. Inclusive deixa eu aproveitar aqui, se algum irmão queira participar de encontros de oração esta semana, nós vamos fazer cultos de oração online, visto que as igrejas estão fechadas por causa do lockdown aqui em Goiânia. Vamos fazer culto de oração online pelo Meet. Se você tem o Meet no seu celular ou queira baixar o Meet ou acessar pelo seu computador, você manda me dizer aí pelo WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp da igreja, está na descrição do vídeo. Me manda seu e-mail que eu coloco seu nome na agenda e você vai ser notificado, e pelo link você vai entrar na sala. De segunda a sexta, 7h30 da noite, nós vamos estar online na sala do Meet, também transmitido pelo Facebook ao vivo, orando pelo país, orando pelas autoridades, orando pela igreja do Senhor Jesus, orando pelos doentes, orando pelas famílias, orando pelos desempregados. Nós vamos orar a semana toda, e se você crê que Deus responde a oração, eu estou lhe convidando para orar conosco. Baixa o Meet no seu celular, manda para mim o seu e-mail pelo WhatsApp, eu coloco você na agenda e você se une conosco no grupo em oração. Tá certo? Vamos orar agora. São aqueles mesmos pedidos pelos quais nós temos orado. Assim, deixa eu dizer uma coisa que eu disse no culto de hoje. Tem uma coisa que eu vejo como pior do que a pandemia no nosso país. É o conflito entre os poderes, a disputa por poder e a corrupção que ficou institucionalizada no nosso país. Isso está causando um prejuízo maior para a nação, até sendo mais culpada de morte do que a própria pandemia, irmãos. Eu penso assim, eu digo isso com toda a convicção, e o remédio para isso, igreja, é orar. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, buscamos a sua face em oração, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente e onipresente. O Senhor é a fonte da vida e de toda a experiência da existência humana. O Senhor é a fonte de toda bênção e graça e amor e alegria e esperança e paz e provisão. Tudo que é bênção vem das mãos do Senhor. Obrigado pela maior de todas elas. Obrigado por Jesus Cristo e sua morte na cruz e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Senhor.
e sermos agregados à sua família espiritual, unidos num só espírito. Obrigado pela família, pelo lar, pela noite de paz. Obrigado pelo novo dia, pela nova semana e pela oportunidade de começar esse novo dia buscando a sua face em oração, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito. E hoje a palavra nos chama mais uma vez a escolher, e nós temos escolhido a Cristo, única esperança de vida eterna, única esperança de perdão, de vida com Deus. Ó Pai, firma-nos nesse propósito, sustenta-nos pela mão, toma-nos pela mão, bom pastor, nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, Pai. Estamos buscando a sua face em oração, orando pela nossa nação, pelo nosso país. Ó Deus, pior do que a pandemia, nosso país tenha sido assolado pela corrupção e pela disputa dos poderosos, pela ganância de homens ímpios. Ó Deus, porque não conhece a Cristo, nosso primeiro pedido é: toca nestas vidas, nesses corações e converte-os. Transforma-os, são pecadores pelos quais Jesus morreu, precisam se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus. Pai, vivem na corrupção e na ganância e na maldade justamente porque não se arrependeram dos seus pecados e não conhecem a Cristo. Pai, usa as autoridades que já são comprometidas com Cristo para testemunhar com amor e poder do Espírito Santo para as demais, para que as não convertidas venham a se converter. Pai maravilhoso, orienta as decisões das autoridades, para que haja estabilidade política neste país, para que haja solução, para que haja atendimento pelo Sistema Único de Saúde para os doentes, para os infectados, para que haja ambiente propício para o progresso das empresas, para que haja emprego para quem está desempregado, em nome de Jesus. Socorre, Senhor. Obrigado por a vida daqueles que têm se mobilizado para socorrer os necessitados, para compartilhar o que tem com aqueles que estão passando dificuldades. Abre porta de emprego para quem está desempregado. Ó Deus maravilhoso, nesse mesmo sentido oramos pelos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, pedindo que o Senhor os proteja de contaminação por este vírus. Pai, orando no sentido de que aqueles que não são convertidos venham a se converter, se arrepender dos seus pecados, entregar suas vidas a Jesus. Que o Senhor use os profissionais da saúde que já são servos de Jesus para testemunhar para os que não são, para que venham a se converter ao senhorio de Cristo. Pai, eu oro pela sua igreja, o povo que se chama pelo seu nome, para que se humilhe, ore e busque a sua face e se converta do seu mau caminho, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Mobiliza a sua igreja para a oração e mobiliza a sua igreja para a pregação do Evangelho com intrepidez, com amor e poder do Espírito Santo. Mobiliza os pastores, evangelistas, missionários, líderes em geral, para que sejam instrumentos do Senhor para mobilizar a igreja para exercer o seu ministério de intercessão e proclamação do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, visita os doentes, os que estão contaminados por este vírus, os que estão doentes com outras doenças. Visita, Pai. Faça milagres de cura. Visita quem está se recuperando em casa, visita quem está nos hospitais, visita quem está na UTI, faça milagres de cura. Usa os médicos e demais profissionais da saúde como braço do Senhor para socorrer os doentes. Visita cada lar de cada um dos meus irmãos, que cada casa seja um templo de adoração a Jesus, cheio de amor, alegria, paz do Espírito Santo, cheia de saúde, alimento, tudo que a família necessita para o seu bem-estar. Pai, oro pelos meus irmãos nominalmente, oro por aqueles que estão doentes, oro pela saúde da Maria Cecília, da Antonella, da Ana Luísa,
da irmã Maria José, da irmã Mona Lisa. Oro, meu Deus, pela saúde daqueles que... Oro pelo o João Vitor, oro pelo irmão Raimundo Nonato, por aqueles que são nossos conhecidos, que estão precisando de ser hospitalizados, um leito de UTI, abre-lhes porta de tratamento, faça milagres em sua vida, toque com o seu toque curador. Pai, oro pela dona Mislene, meu Pai, usa essas situações de enfermidade para fazer brilhar a sua luz nas mentes e nos corações, tanto dos doentes quanto dos seus familiares, para fortalecer a fé daqueles que já creem em Jesus. Ó Deus maravilhoso, oro por aqueles que estão desviados, oro por aqueles nossos parentes que não se converteram a Jesus ainda. Toca nos seus corações com o toque do seu Santo Espírito, envolve-os com os laços de amor e graça que emanam da cruz do Senhor Jesus. Oro nesse sentido pela família da irmã Lourdes, lá em Imperatriz, no Maranhão, pela família da irmã Sândia, lá em Colmeia, pelos filhos da irmã Maria Luzimar, lá em Eugênio Barros. Ó Deus, cada um de nós que agora, em nome de Jesus, mencionamos nomes dos nossos familiares, pedindo um toque especial do Espírito Santo em suas mentes e em seus corações, para levá-los ao arrependimento e à mudança de rumo. Oro pela libertação do Arinaldo, em nome de Jesus. Oro nominalmente por aqueles que estão desempregados, irmão Marcos, irmão Ronaldo. Trabalho para o Lucas, meu Pai, a salvação do Moisés, a saúde da irmã Anete. Oro pelos meus irmãos idosos, oro pelos meus pais, tios, irmãos da redenção, outros irmãos. Ó Pai, protege-os de contaminação. Oro pelo irmão Alvino, que semanalmente tem que ir ao hospital a fazer a hemodiálise. Guarda o seu servo, protege, preserva-lhe a vida, a fé, a saúde, a lucidez, a esperança. Meu Pai, que esta semana seja grandemente abençoada na vida de cada um dos meus irmãos e por onde formos, possamos ir levando a bênção do Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se essa palavra, este momento de oração, de alguma forma abençoou a sua vida, fortaleceu a sua fé, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com outras pessoas. E se você quiser me dar um presente de aniversário, que acontecerá dia 24 desse mês, peça alguém para se inscrever no canal da Igreja Batista Redenção. Eu recebo isso como um presente de aniversário e peço a Deus que abençoe ricamente a sua vida. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.